Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um programa, o Na Mesa com David Pimentel. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Nós estamos aqui em Atlanta, Georgia. Olha só onde nós estamos. Estamos aqui no evento do Conexão Braille USA, um grande evento aqui na cidade de empreendedorismo, de tecnologia. E hoje nós estamos com um convidado que vai falar sobre tecnologia. Ele é expert nisso. Nós estamos com o meu amigo Bruno Olmetec. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra sentar à mesa com o David Pimentel. Isso aí, olha só que maravilha. Bruno, eu quero saber, para os nossos telespectadores, eu quero saber de onde você veio, como começou a sua história. Eu já sei da sua história, você é uma pessoa de sucesso, você que trabalha com tech, você que trabalha com tecnologia. Eu gostaria primeiro que você começasse de onde você veio. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de falar com seus espectadores e contar um pouco dessa história. Eu gosto de dizer que eu tenho muito orgulho. Tem algumas pessoas que elas não sentem orgulho das suas raízes. E eu tenho muito orgulho de ter nascido e crescido na favela mais perigosa do Brasil na década de 80, chamada Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Eu passei ali bem o comecinho da minha infância. Depois eu me mudei para outra região da periferia da zona sul de São Paulo, chamada Pedreira. E aí, esse foi o meu ambiente. Eu vi coisas que... Tem muita gente só vendo Netflix, né? Tem aquela série Sintonia. Eu via de perto o que acontece quando a gente fala de tráfico de drogas, de violência e tudo mais. Então essa era a minha realidade. Então eu vim desta realidade, uma realidade que talvez não tinha tanta expectativa e tanta esperança. E aí, através da educação, através de uma decisão que eu tomei lá atrás, no começo da minha adolescência, eu ia pra escola e eu não ia pra escola. Eu ia pra escola, sabe aquela hora que o sinal toca e fica aquela bagunça no pátio? Sim. Eu pulava o muro da escola e ia conhecer esse mundão. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão, que era quebrar com esse ciclo. Se eu quisesse efetivamente ter uma vida diferente daquela que eu tinha, ou daquela que eu via muitas pessoas terem, eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu decidi dedicar minha vida à educação. Sou apaixonado por educação. Hoje eu misturo minhas duas paixões, tecnologia e educação. Eu fundei a Olmetec lá há 16 anos atrás e a gente trabalha com isso ao redor do mundo. Mas a minha origem foi essa, e com muito orgulho. Sem contar que eu vou te falar, a origem da grande maioria dos grandes empreendedores começa de origem simples. Exato. De vida difícil, de desafios, porque são nos desafios que você aprende a lidar com as situações mais adversas da vida. E nessa situação toda, nesse momento seu que você estava naquele começo, lá no Capão Redondo, né? Com toda essa estrutura que tinha te empurrando para baixo, como que você conseguiu sair de lá e dar o seu primeiro passo? Falar assim, não, eu vou abrir uma empresa. Poxa, eu sou o cara aqui da favela, eu vou abrir uma empresa de tecnologia e hoje você está aqui nos Estados Unidos, está participando de eventos no Vale do Silício, ensinando pessoas, mostrando sobre tecnologia para pessoas que vieram de outro mundo, que não viveram esse mundo seu. Sim. Como que é, qual que é a relação sua, né, o sentimento seu relacionado a isso, aquele começo? Muito bom. Eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que o fator motriz de tudo isso foi minha família. Eu olhei pra trás, e naquele dia que eu tomei a decisão, eu olhei, as primeiras pessoas que eu visualizei foram minha mãe e meu pai. E eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Se eu continuar assim, eu já sabia onde ia terminar. Onde ia terminar? Cadeia ou caixão. Era o meu destino. Eu olhei pra trás e falei, poxa, será que é isso que meus pais merecem? E aí, a partir daquele momento, eu falei, bom, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero oferecer pra eles e não é isso que eu quero como fim. E aí, eu acho que você dedicando a sua vida à educação, e o que você tá fazendo aqui é sensacional, que é transmitindo conteúdo, dando inspiração para as pessoas, porque é isso, o processo educacional não é uma matéria, Sim. Não é um professor, é expandir a sua forma de pensar. E à medida que você vai aprendendo coisas, o seu pensamento vai expandindo. E aí você conecta necessidade e dor a uma oportunidade. E foi o que eu fiz lá atrás. Eu identifiquei uma oportunidade no mercado educacional, conectei com a expansão da minha cabeça, do que eu tinha aprendido ao longo dos anos. Aí eu falei, é hora de empreender. Isso aconteceu há 16 anos atrás. Então, o processo educacional é maravilhoso por isso.
ele expande sua forma de pensar. E a partir disso você enxerga oportunidades onde não existiam. E qual foi seu primeiro empreendimento? Nesse momento, quando você construiu o seu empreendimento, é a mesma que você tem hoje? É a mesma empresa, é o Meutec que leva meu sobrenome. O mais engraçado é que o Meutec, com tech de tecnologia, é meu sobrenome, assim. Sim. Então eu costumo dizer que eu fui predestinado a trabalhar com tecnologia em algum momento da minha vida. E qual é a sua empresa? Como que sua empresa funciona? Diga pra gente. Nós somos uma empresa de educação e tecnologia. Então nós temos 3 principais pilares. Um é desenvolver líderes, a gente sabe da importância de desenvolver líderes. O outro é muito mais tecnológico, então a gente cria experiências digitais de aprendizagem. Então a gente pega os conteúdos que estão dentro das empresas e transforma em uma experiência digital. Isso começou, David, eu vou misturando aqui, tá? Sim, Você vai lá. Isso começou em 2018. A empresa começou em 2011. Em 2011, o jeito de educar era presencial, na maioria, em 99% das vezes. Não tinha digital. Só que aí eu vim pra cá, para os Estados Unidos, para uma conferência em 2017. Em 2018, eu voltei para essa conferência, uma conferência de educação, e eu observei algumas coisas sobre educação online. E aí, lá em 2018, eu abri eu abri a área de educação online da Meutec. Eu não sabia que ia vir pandemia em 2020. E no Brasil, nós éramos uma das únicas 5 empresas, dá pra contar nos dedos de uma mão, que estava preparados para educação online. E aí, esse foi o plano da virada. E você já vinha isso na sua mente, você pensava, poxa, vai acontecer um momento que a educação vai ter que ser em casa. Sim. Isso aí você já estava se preparando para isso. Em 2018 eu abri, porque o que é observar sinais? É você ver as pessoas, você vai numa conferência, você vê palestras falando sobre o tema, você vê muitos estandes com soluções sobre aquele tema. É igual nós estamos vivendo hoje no assunto de AI. Se você for para qualquer conferência, é muito difícil que essa conferência não tenha pelo menos uma trilha de inteligência artificial. Sim. Então era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu em 2017 e em 2018. Mas você não estava esperando, ou você estava imaginando que poderia acontecer uma situação de pandemia, alguma coisa assim? Não, eu sabia que o mercado de educação estava mudando. Uhum. E eu sabia que cedo ou tarde a educação online ia pegar. E o que você pensa relacionado a isso hoje? Porque eu vejo que a maioria dos estudantes, principalmente os mais jovens, eles estão preferindo estudar em casa, online, para não ter que ir a uma escola. Porque o sentido ir para a escola, ele acaba, tipo assim, tirando mais tempo do jovem. E hoje, como o mundo está muito rápido, dinâmico, cada vez mais a gente precisa de mais tempo. E é o que nós não temos, né? Eu costumo dizer que uma coisa não substitui a outra, David. Exato. O online não substitui o presencial. Uhum. O online serve para você, na minha percepção, serve para você adquirir técnica, conhecimento, base teórica. E o presencial serve para você se relacionar, para você fazer network, para você conversar com pessoas, e essas pessoas vão te ajudar a resolver problemas reais do seu dia a dia. E qual é a sua perspectiva agora, da agora para frente? O que você acha que vai acontecer? Eu acredito que vai aumentar isso ainda mais, o estudo online, ou pode andar aí lado a lado? Qual é a sua ideia? Fala pra gente. Ele continua andando lado a lado, só que agora que a gente está vivendo inteligência artificial, e não só isso, como eu disse ontem, nós temos computação quântica. E computação quântica vai elevar exponencialmente a potência da inteligência artificial. Então, eu acredito, o que eu tenho visto, os sinais que eu tenho observado, é que vai ficar muito mais fácil você aprender alguma coisa nova através da tecnologia. Hoje, com a inteligência artificial, o ChatGPT, você já pode configurar lá os seus chats com funções específicas. Então, eu tenho um chat que é professor de inglês, Bruno, tenho um chat que é um psicólogo, eu tenho copywriter, eu tenho várias funções dentro de um ChatGPT e eu vou aprendendo com ele. Então fica muito mais fácil, o aprendizado ele vai ficar muito mais personalizado. Então o aprendizado vai ser exponencial, mas não substitui. Bruno, aí é que tá, né? Vamos entrar agora nas polêmicas, né? Nós já estamos aqui na tecnologia. Sim. Hoje o mundo é tecnologia, não tem como fugir disso. A tecnologia está aí para todos os lados. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de inteligência
do ser humano, a gente coloca as duas lado a lado, aí vai ser uma grande quebra de braço. É óbvio que a gente está vendo que essa mudança muito rápida da inteligência artificial com o ser humano, esse convívio do dia a dia, igual você falou, poxa, meu psicólogo eu usei inteligência artificial. Então, hoje, não somente os adultos já estão usando muita inteligência artificial, mas também crianças, né? Recentemente, teve uma situação aqui nos Estados Unidos, muito difícil, que foi um jovem que começou a namorar uma IA. Começou a namorar uma IA e ele ficou tão apaixonado pela IA, quando ele percebeu que aquilo não poderia ser, assim, ela não poderia se transformar num ser humano, ele ceifou sua vida, né? E foi uma situação assim muito chocante, principalmente no mundo da tecnologia, porque olha só para você ver o poder que já está tendo a tecnologia, a IA, de conversar com você e gerar um sentimento, porque nós temos sentimento, a IA não. Mas como que você imagina que vai ser no futuro a questão da inteligência artificial, né, conversando com o ser humano, ensinando ele, pegando dados, extraindo dados do ser humano, porque cada vez mais ela está puxando, cada conversa que ela tem contigo, ela começa a puxar, extrair dados de você e a te conhecer melhor, para poder reagir com você melhor. E igual você falou, meu psicólogo é uma IA. Então, por exemplo, ele tem que usar dessa inteligência para tentar, né, interagir com você e cessar, né, sanar uma situação de dificuldade para aquele que está buscando ela. Qual é o que é seu pensamento relacionado a isso, ao futuro? Bom, vamos lá. O que é AI? Eu acho que só pra gente, eu vou dar um passo atrás, Isso. tá? E daqui a pouco eu respondo. A AI, ela trabalha com os dados existentes. Você sabe qual foi a época recente que mais povoou a inteligência artificial? Você me responde, é uma pergunta. Que mais povoou a inteligência artificial? Que mais coletou dado das pessoas? Eu acredito que agora. Foi na pandemia. Sim, na pandemia. Porque muitas casas tinham Alexa. E a Alexa ouvia tudo que acontecia o tempo dentro todo das casas. Ela não estava acostumada a conviver a ter tanta informação assim. Só que as pessoas, de uma hora para outra, foram obrigadas a ficar, sei lá, 2 anos dentro de casa. Exatamente. E aí ela começou a entender da vida humana. Porque antes era só comandos. Alexa, liga a luz, me acorda. Depois ela começou a ouvir o que acontecia, a dinâmica da família. E não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova. Só que aí, você povoa a inteligência artificial com tanto dado assim. E aí vem ChatGPT da OpenAI e que te dá acesso a esse modelo de linguagem e que você vai conversando. Eu saí ontem da palestra aqui, e aí a Ângela me chamou e ela mostrou a AI dela. E aí eu tava conversando, ela falou, explica pro Bruno quem eu sou. E ela confidenciou algumas coisas. Bruno, eu tenho apego a essa inteligência artificial. Olha. Eu já me relaciono, eu já sinto emoções com essa inteligência artificial. E é assim que acontece no mundo inteiro. E vai continuar acontecendo. Não, vai amplificar, muito mais. Sem sombra de dúvida. Porque você falou, a AI não tem emoção. Já tem emoção. Ela só não tá demonstrando ainda. Mas já tem muito modelo de linguagem novo que já demonstra emoções. É impressionante isso, né? E aí, assim, por isso que eu sempre falo, uma coisa não substitui a outra. Se você, em primeiro lugar, não sabe bem quem você é, não tem o autoconhecimento, e se você não se relaciona com outras pessoas, você começa a perder a amplitude que eu falei do processo educacional. Para você não sucumbir, para você não ser levado pela inteligência artificial, você tem que ter muito bem claro quem é você e como funciona o mundo real. Esse mundo real, ele funciona no físico e no digital ao mesmo tempo. Uma coisa não substitui a outra. Eles são complementares. E é aí que eu vejo. Nós vamos ter vários problemas? Sim. Porque nós ainda não temos nem... Isso daí foi só talvez a pontinha do iceberg. Sim. Mas tem muita coisa por baixo de pessoas que naturalmente já dependem emocionalmente de outras pessoas e vão depender emocionalmente de uma AI. E na sua visão, assim, por exemplo, é uma pergunta, eu faço perguntas bem peculiares nesse assunto, porque é preciso a gente deixar isso bem claro. Por exemplo, hoje nós temos os donos das grandes techs. A gente vê o Elon Musk,
com poder enorme, inclusive agora no governo, tem a Neuralink, né, que você palestrou sobre isso ontem, falando sobre isso, que isso, a princípio, é para ajudar uma pessoa que tem uma certa dificuldade ou deficiência, uma pessoa paralítica, a poder escrever, quem sabe no futuro até mesmo andar novamente com toda essa tecnologia. Mas no fundo nós vemos que a grande maioria dessas grandes tags, o sentido é um só, é obter dados. Você acredita que quando essa IA sair, esses robôs, o Tesla robô, a Amazon, que hoje já tem um banco de dados enorme das pessoas, não é à toa que ela vende muito, porque ela sabe levar o produto para o cliente que ela precisa vender. O Google, as redes sociais, é uma coisa, os algoritmos são tão interessantes, porque você hoje entra na rede social, quem pensa que não tem IA naquilo ali está completamente enganado. Tem demais, porque você começa a assistir um vídeo e de repente começa a enviar vídeo para você daquilo ali. E se você entrar em qualquer propaganda de alguma coisa que você goste, acabou. Aquilo ali vai te perseguir. Então a gente já vê que existe uma invasão dentro das redes sociais com propagandas, usando esse banco de dados para favorecer essas empresas para vendas, etc. Nesse mundo futuro, o que você pensa relacionado a essa inteligência e esse banco de dados relacionado ao ser humano? Isso vai ficar mais vulnerável? Isso vai ficar na mão de apenas algumas empresas no mundo? Ou ela vai ficar bem, assim, espalhada para o mundo inteiro? Vai haver mais empresas acontecendo no mesmo momento, buscando banco de dados? Como que você pensa que isso vai acontecer? Na verdade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas nós temos alguns sinais. Como você disse, isso não é de hoje. Sim. A Tesla já existe desde 2008, se eu não me engano. Sim. E qual que é o principal ponto da Tesla? São os dados. É impressionante. Você dirigindo o Tesla, você coloca lá no autopilot, ele vai embora. Mas eu acho que pra mim o ponto mais importante da Tesla é você tá olhando ali no painel, e o dia de coletar lixo aqui nos Estados Unidos é igual filme mesmo, né? Você tem aqueles, as lixeiras. E você passa com o Tesla reconhece que o que tá passando ali do lado é uma lixeira. Sim. O que não exime de problemas. A gente já viu casos, alguns casos de Tesla que atropelou e coisas nesse sentido. Você tem... Então isso já vem sendo coletado, dados. A gente costuma dizer que dado é o novo petróleo. Por quê? Porque com dados você consegue fazer tudo. Exatamente. Você consegue prever o seu comportamento dentro de uma rede social. O que você mais gosta, o que você não gosta. Isso é o que a gente chama de AI preditiva, né? Com base no que você consumiu no passado, prediz que você vai consumir aquele conteúdo novamente. Mas o que eu vejo? Eu acho que segurança da informação e dados, isso daqui é muito importante. E tem algumas coisas que nós, como seres humanos, podemos fazer para não coletar ou não compartilhar tanto dado assim. Então, um exemplo. Quem usa ChatGPT, por exemplo, se você usa a versão gratuita e a versão na web, quando você clica nos termos de aceite, ele diz que você aceitando, usando essa versão, você está dando os seus dados para treinar o modelo global. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer. Se você tem a subscrição do ChatGPT e usa o aplicativo ao invés da versão web, os termos de uso são diferentes. E aí os termos de uso para essa versão, eles dizem, eu não vou usar os seus dados para treinar o modelo geral. Eu vou usar os seus dados só para treinar o seu modelo, para ficar especialista no que você faz. Só que não vai ser utilizado de maneira geral. Muita gente não sabe disso. O meu papel, rodando o Brasil e mundo inteiro, é mostrar um pouco disso, mas eu sou só um. Obviamente tem um monte de gente que fala também a respeito, mas é um movimento que um monte de gente não sabe. E vai acontecer. Tem um monte de gente usando a versão web e vai treinar o modelo. E os modelos vão ficando cada vez mais inteligentes. É muito interessante escutar isso de você e buscar mais entendimento, porque eu fico pensando o seguinte, eu tenho empresas, eu quero trazer inteligência artificial para trabalhar também comigo, mas eu quero que ela trabalhe para mim. Sim.
Então, eu quero usar ela como um colaborador, um funcionário que venha me ajudar nas minhas empresas. Mas aí o medo vem exatamente nisso aí. É a segurança das empresas. Porque, que nem você palestrou ontem, você falou sobre a Unilever, grandes empresas já estão colocando a IA, de certa forma, trabalhando para ela, né? A Unilever, você falou que ela começou pelo marketing. Isso aí. Então, por exemplo, é uma área mais tranquila, o marketing. Mas só que vai chegar um ponto que cada vez mais a gente vai trazer inteligência para dentro das empresas. O marketing é uma parte um pouco de fora. Mas quando você traz ela para dentro, aí é que tá. Quais são os cuidados que a gente deve começar a preparar agora? Falar assim, poxa, eu vou colocar a minha empresa para colocar um IA para trabalhar para mim. Aonde que a gente deve começar? Porque tem essa segurança, é claro, a gente não quer colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui todo um banco de dados aqui de clientes, etc., pagamentos, e vou colocar aqui a IA para me ajudar nisso. São áreas bem assim, delicadas de colocar um IA para trabalhar. Por quê? Porque até mesmo essa IA tem um responsável por ela que está coletando esses bancos de dados. Mas qual que é a melhor forma da gente começar na empresa a implementar IA? Eu acho que o primeiro ponto é se tomar esse cuidado de utilizar a versão paga e de aplicativo. Isso já garante uma boa parte da segurança. Uhum. Um outro ponto, hoje nós vemos muito os agentes de AI, que são as LLMs personalizadas. Então, existem empresas de desenvolvimento, você pode contratar empresas de desenvolvimento ou tem várias ferramentas que a gente chama de ferramentas no-code. Uhum. Você não precisa saber exatamente fazer um código, você vai construir ali, colocar o seu problema e ele vai te dar um código. E você vai construir um app específico para sua empresa. Os agentes e agentes específicos para sua empresa. Utilizando, de novo, uma linguagem de programação que é ampla, mas você não vai colocar os seus dados em uma plataforma como o OpenAI, que é aberto. O próprio nome diz, OpenAI. Uhum. Inteligência artificial aberta. Então, você pode utilizar o mesmo código de programação, a mesma LLM, Restrito. e construir agentes específicos. Isso já garante bastante sigilo das suas informações. Mas gosto de dizer, David, nada é 100%. Uhum. Então eu tô falando isso neste dia que hoje é dia 2 de março de 2025. No meio do caminho, alguma dessas big techs podem mudar os seus termos de uso. E aí a gente vai ter que aprender a usar novamente. Mas hoje o que nós temos que garante essa segurança é isso. É você tomar alguns cuidados e utilizar agentes específicos e customizados. É um mercado muito promissor, a gente vê isso. Você mesmo falou ontem que vai haver aí $1 trilhão disponível para investimentos em inteligência artificial, em tecnologia. E os Estados Unidos realmente estão potencializando isso, porque precisa potencializar, porque tem um concorrente muito grande dos Estados Unidos de inteligência artificial e tecnologia, que é a China. O mundo vê isso. E copiou dos Estados Unidos, é claro, obviamente. Então, com todo esse investimento, com todo esse apoio do governo relacionado a isso, a gente vê que a crise sendo gerada por causa disso é porque... Qual que é a crise que eu vejo nisso? Eu vejo que nós chegamos num momento que nós temos um concorrente à altura. Os Estados Unidos nunca teve um concorrente à altura. Ele vem há muitos anos dominante, totalmente dominante. É como o basquetebol, dominante no território de tecnologia no mundo. Agora não. Então, essa segurança, e a gente vê que tudo hoje, querendo ou não, é tecnologia. A gente vê avião, tecnologia. A gente vê tantos instrumentos, metrô, ônibus, carros elétricos aí para todo lado. Imagina uma situação de pane. Eu assisti um filme esse dia, eu tô tentando lembrar o nome do filme, que acontecia exatamente isso. Dava uma pane. Era uma pane tecnológica. É uma série que tem com Robert De Niro. Tá na Netflix. A série se chama Primeiro Dia, algo assim, Que os Teslas param de funcionar e sai batendo um... Parou, exatamente. Eu comecei a assistir ela, não terminei. Mas assim, é impressionante aquilo, porque você fala assim, poxa, realmente existe um perigo aí. Sim. Um perigo de controle. Quem controlar isso, controlou tudo, pode acontecer. Sim.
E é óbvio que não vai acontecer isso, a gente acredita que não, mas pode acontecer, Sim. porque é tecnologia. E nisso tudo, quando a gente olha todo esse aspecto de tecnologia no mundo, vendo esses investimentos, vendo o que os Estados Unidos está colocando para que as empresas americanas venham a colocar mais e mais tecnologia, ou então formar novas tecnologias, nesse cenário, como que o empreendedor ele pode usufruir disso e falar, poxa, eu vou começar a implementar isso na minha empresa? Como que essas empresas podem dar os primeiros passos para gerar soluções, né? Não é uma ideia para cada empresa, mas como que elas podem dar os primeiros passos? Você pode dar essa dica para todos nós aqui? Sem dúvida. Antes das dicas, eu vou dar só uma pitadinha, tá? Olha só. Eu não sei se você viu, mas saiu o DeepSeek. DeepSeek é a ferramenta de AI concorrente do ChatGPT, que é uma ferramenta chinesa e que está sendo utilizada nos Estados Unidos. Se a gente falou que o petróleo se chama dado, então a China está consumindo todos os dados do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, através desse aplicativo. E aí, eles colocaram, só para você ter uma ideia, o custo do DeepSeek para você construir é 34 vezes menor do que o do ChatGPT. Olha só. Então, grande parte do investimento, e qual que foi a briga toda? Grande parte desse investimento de $1 trilhão é para construir os grandes centros de hardware para dar a sustentação pro tanto de processamento de dados. Então, eles fecharam lá no deserto, lá no Texas, um espaço gigantesco para essas Big Techs construírem os seus hardwares, os seus centros de distribuição de tecnologia. Sim. E aí vem a DeepSeek e fala, tá bom, vocês vão gastar isso daí, mas eu consigo construir isso com o mesmo modelo de linguagem, na mesma velocidade, 34 vezes mais barato. E aí deu essa pane no que a gente tá vendo nessa briga. Quando a gente fala, o que o empreendedor pode usar? E aí eu falei ontem e eu repito aqui. Eu preciso trabalhar com tecnologia? Eu preciso entender tecnicamente de tecnologia, ser um programador? Não. Mas eu preciso entender a potência que isso pode me ajudar. Como que eu posso utilizar essa tecnologia para me ajudar a fazer o quê? Aumentar a receita, reduzir custo, fazer mais rápido ou criar novos produtos e serviços. Uhum. Essas são as grandes aplicações de AI para qualquer negócio. O que eu preciso? Eu vou te dar um exemplo de Homeotech, tá? Uhum. Nós temos cerca de 80 a 100 colaboradores aí espalhados no mundo. No comercial, a gente tinha aí umas 10 pessoas até ano retrasado. No ano passado, a gente resolveu inovar e usar e falar de tecnologia. Hoje nós temos, desde o ano passado, nós temos só 2 pessoas no comercial. E o nosso esforço, nosso resultado comercial aumentou 350%. Olha só. Impressionante. Só com robôs de AI. Fazendo todo o mapeamento de lead, mandando mensagem, tudo automático. Já chega lá a reunião marcada. Então, dá para fazer. Dá para você utilizar a AI para fazer Customer Discovery, ou a descoberta dos clientes. O que os clientes querem? As informações estão lá. Dá para você criar personas, entender a fundo o que antes você precisava contratar empresas de pesquisa, fazer uma pesquisa de mercado, entender qual é o seu público-alvo. Tá tudo disponível hoje. Mas nisso a gente tem que contratar empresas que saibam fazer isso e implementar isso nas empresas. Obviamente. Né? Aí você vai pegar empresas que são especialistas em criar esses prompts. Mas, como você falou, como que eu posso começar? Para quem talvez não vá contratar uma especial, começa. Eu tenho empresa X, ela faz Y, e meu consumidor é isso daqui. Onde que esses consumidores estão? O que eles consomem? Sim. E aí você vai começar a ter os dados. E aí, com base nisso, você vai aprimorar ou criar novos produtos e serviços. É através da... Pensa que tem dado do mundo inteiro na ferramenta. Tem dado do mundo inteiro. E eles já sabem o movimento, onde essas pessoas vão, quais são as dores, as dificuldades. Porque eles estão ouvindo as pessoas. Sim. Então a informação tá ali. Então eu posso utilizar isso como estratégia
de novo, como estratégia comercial para entender negócios, eu posso utilizar para criar fluxo e conteúdo de rede social. Sim. Já tem plataforma para criar script de vídeo. Você pega esse script escrito, Sim. você coloca na plataforma para criar vídeo com um avatar humano, já cria automaticamente. É impressionante. E assim, então hoje não tem desculpa mais dele para falar, ai, mas meu negócio não cresce, porque as pessoas não tem mais essa desculpa. Hoje com inteligência artificial dá para fazer tudo. Então, dentro desses pontos, aumenta a receita. Eu posso reduzir custo, criar estratégias de redução de custo. Eu posso criar novos produtos e serviços. E eu posso fazer rápido e melhor, utilizando AI junto com a automação. Poxa, você tem lá, a gente tem, né? Como que funciona? Nós temos um CRM e aí tem um AI conectado com o CRM. Quando fecha um negócio no CRM, ele já cria uma pasta lá no... Isso é automação, isso não tem nada a ver com AI. Já cria uma pasta no Google Drive, já manda uma mensagem para o time de projetos no Slack, já cria uma reunião automática no calendário para o time de projetos fazer uma reunião sobre aquele projeto novo. Tudo automático. O que antes às vezes se perdia, puxa, fechei um projeto comercial e esqueci de passar. Aí o cliente tá cobrando. Agora não tem mais essa. Então, não tem mais desculpa. E eu vou trazer um ponto importante, provavelmente a gente fale disso depois. Porque um monte de gente deve estar olhando e tá falando, pô, mas eu não sou de tech. Eu também não era. Eu não tinha o que comer. E eu tô aqui falando com o David Pimentel para esse público aqui sobre tecnologia. Então não temos mais desculpa. Não tem desculpa e a necessidade do futuro, né? Exatamente. É como se fosse um alimento mesmo. É isso. Ou você aprende a lidar com a tecnologia, porque eu acredito que a tecnologia ela chegou agora. Eu acho que até então, até essa inteligência ela aparecer, para mim não existia tecnologia. Realmente agora nós vamos ver a tecnologia, porque a gente está agora vendo um cenário que tudo pode mudar. Sim. A gente vai ver descobertas de curas, de doenças, a gente vai ver como o ser humano ele realmente pode ser tratado em questão de saúde mental, de todos os sentidos, através da própria inteligência artificial. Então, chegamos na era da revolução tecnológica. Realmente aconteceu, o que está acontecendo agora é o que a gente iria demorar aí 30 anos para acontecer, está acontecendo em um ano. Sim. Né? Um ano, tudo muda. Só Deus sabe o que vai acontecer no ano que vem. A gente está conversando aqui, você falou a data. No próximo ano, vamos saber o que já está implementado no mundo em questão de tecnologia. Isso aí. Então isso é impressionante. E a sua empresa, Bruno, ela trabalha... Como que a sua empresa ela trabalha? Ela também fornece esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho? Por exemplo, implementar tecnologia de IA nas empresas ou não? Não, na verdade, nós somos uma empresa de educação. Com tecnologia. O nosso foco é a educação. Então, qual que é o nosso papel nessa jornada? A gente utiliza muitas ferramentas para escalar o conteúdo. Então, a gente tem clientes... Tem treinamentos nossos que treinam 100, 200 mil pessoas. Os seus treinamentos são para empresas? Geralmente para empresas, 100% B2B por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai ter algumas novidades aí. Mas a gente pega esse conteúdo, usa muita tecnologia, muita AI para poder escalar. Então tem conteúdo que a gente cria para as empresas que treinam 100, 200, 300 mil pessoas. A gente tem clientes... que tem operação no mundo todo. Então, a gente utiliza isso. Como uma parte social, o que eu tenho feito é espalhado essa notícia. É compartilhado essa notícia. Inclusive, lá no meu Instagram, tem uma temporada sobre AI que eu gravei lá no Vale do Silício. Há 3 semanas atrás, eu tava lá no Vale do Silício de novo. Eu gravei a segunda temporada sobre digital, e a primeira temporada de digital e a segunda de AI, que vai sair aí em breve. Então, o nosso propósito é educar as pessoas, porque eu não construo nada sozinho. Como empreendedor, como líder, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que estimular a minha equipe a usar. Totalmente.
Que foi os frameworks que eu compartilhei aqui ontem. Eu, como líder, tenho que estimular, porque à medida que mais gente usa, mais soluções de problemas com inteligência artificial são implementadas. Então, não, eu não implemento, eu tenho alguns parceiros, obviamente, que desenvolvem sistemas de AI, mas, para mim, o ponto-chave tá nas pessoas. Quanto mais gente educada para isso, e quanto mais gente utilizando, obviamente considerando as regras de segurança, aí você vê a exponencialidade dessa e a potência dessa plataforma. Imagina que sua área de comercial tá usando, sua área de marketing tá usando, sua área jurídica tá usando, sua área financeira tá usando. Exatamente. Aí a coisa ganha exponencialidade. Exatamente, isso mesmo. Eu acredito que a gente precisa disso, tem que haver essa educação. Acho que o primeiro passo é exatamente a educação. Você trazer uma educação para esse novo momento de tecnologia, para as empresas. Eu acredito que eu preciso disso também. Para as minhas empresas, a gente, né, preparar toda a nossa equipe, todo o nosso time para entender o que é isso. Porque não adianta nós implementarmos uma tecnologia na empresa sem um treinamento e sem saber o que aquilo é. Primeiro tem que saber a definição daquilo. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, existe essa necessidade. É um mercado promissor, é um mercado aberto, é um mercado que realmente pode trazer você, telespectador, você que está nos vendo agora, você está vendo sobre tecnologia. Estou conversando aqui com o Bruno Almeltec, que sabe tudo sobre isso, tem, assim, se aprofundado plenamente no que é tecnologia e a inteligência artificial. E hoje o Bruno, ele está, né, trazendo educação sobre isso, mostrando às empresas como lidar com esse tempo agora de tecnologia. É uma coisa que não somente eu, mas eu acredito que todo empreendedor, todo grande empresário, ele precisa para educar os seus colaboradores para entender esse novo mundo. A maioria, né, você ouvinte, talvez você não saiba muito sobre tecnologia, acredite, você vai entender. E é possível entender. E um dos canais para você entender sobre isso e você já começar a entrar nessa nova era, porque você pensou que tinha tecnologia, né? Ah, quando fez a televisão, que tecnologia? Veio a internet, outra tecnologia, veio as redes sociais, mais ainda, mas não, chegou agora. E se você quer aprender sobre isso, olha, você pode seguir o Bruno Almeltec, ou vou deixar aqui no rodapé. Você vai poder seguir ele nas redes sociais, no Instagram, né, Bruno? E o Bruno traz muita informação sobre isso. E o primeiro ponto é se educar. Você tem que entender o que é isso. Se você não entender, não adianta. Você vai... como... Eu acredito que é como... É como... Aqui nos Estados Unidos é o redneck. No Brasil é como se você fosse lá da roça mesmo. Não sabe como que é a cidade. Não sabe a movimentação de cidade. Você não sabe o que é uma favela. Entende? E você tá olhando para aquilo assim e acha que é uma coisa simples. Não é. Mas você pode aprender, você pode mudar de mundo, mudar essa concepção que hoje você tem na cabeça que não, eu não preciso disso. Não, você vai precisar. E muito em breve. Talvez seja o próximo ano, daqui a 5 anos, mas eu acredito que 10 anos não passa, você vai precisar disso mesmo. Igual todo mundo precisa hoje com telefone. Eu vejo, né, os avós, os vovôs, tudo com telefone, celular na mão, fazendo mensagem, mexendo nas redes sociais, então já aprenderam a mexer com tecnologia. Mas, Bruno, ó, é fantástico tudo isso, tudo que você trouxe, essa explicação sobre tecnologia, né, essa educação que você traz, não somente nas suas palestras, mas também para empresas. Eu acredito que isso é fundamental, é um nicho que você entrou e realmente você está muito à frente. Muito à frente. Não vejo empresas, não vejo essa educação, não vi, foi a primeira, entendeu? Que eu vi realmente assim, na questão educacional, nessa questão. E eu falo para você e para o meu telespectador que isso é uma necessidade do futuro. Se educar para esse novo tempo. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, quem está agora te vendo, entendeu? Que busca inspiração. Sua história realmente é uma história de inspiração. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Você é uma pessoa espetacular. Vi sua palestra.
muito interessante. Assista a palestra do Bruno Almeotech. É sensacional. Explica uma explicação super fácil, muito simples, fácil de entender. Poucas as pessoas você vai entender sobre tecnologia tão fácil, tão simples, igual o Bruno. E manda essa mensagem aqui, olha para essa câmera aqui, manda direto. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade. E, turma, eu acho que o David trouxe esse ponto. Nós vamos precisar utilizar. Nós temos vários questionamentos. Mas a mensagem final e eu comecei o nosso papo contando um pouco da minha história. E eu termino voltando lá pra minha história. E essa história não tem nada de tão especial, eu tenho certeza que tem muita gente que tem histórias ainda muito mais impactantes. Mas o recado que eu quero deixar é que se eu conseguir, você também consegue. Se eu sair de uma situação que eu não tinha perspectiva nenhuma e tô aqui hoje compartilhando sobre tecnologia, vocês também conseguem utilizar a tecnologia. Nós temos que tomar os cuidados necessários, mas não tenha medo. Porque os profissionais do presente e do futuro são os profissionais que sabem utilizar a tecnologia. Nós não seremos substituídos pela máquina, mas nós seremos substituídos por pessoas que sabem lidar com a máquina. Então, se você ainda não começou, começa agora. Vai ser um prazer acompanhar e compartilhar com você lá nas minhas redes sociais. E mais uma vez, David, obrigado. Obrigado pela oportunidade de espalhar o conhecimento nessa plataforma que é tão incrível. E conte comigo sempre que você precisar. Sensacional. Aqui a gente recebeu o Bruno Almeotech. E você que está com a gente até agora, muito obrigado. E eu te convido, você está assistindo com a gente todos os programas do Na Mesa com David Pimentel. Nessa temporada nós estamos aqui em Atlanta, estamos nesse lugar maravilhoso que é a minha terra. E, gente, sinto muito, mas até a próxima. Forte abraço, um beijo no coração e tchau, tchau.